Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender do horário que você estiver assistindo aí. Hoje nós estamos aqui em um formato um pouco diferente, né? Por força maior. Nós estávamos ali fazendo a filmagem do nosso estudo da EBD, como nós sempre fazemos. Mas no meio da filmagem ali, o meu notebook simplesmente desligou e eu acabei perdendo o conteúdo todo que já tinha sido gravado, né? Tava para mais da metade já do estudo. E para não ficar sem o vídeo, né, da última parte do estudo do livro de Ageu, eu optei por fazer aqui no meu quarto, né, para a gente simplesmente ter, né, esse último estudo aqui em formato de vídeo também, ok? Você vai me ver olhando aqui para as laterais, porque eu estou tentando de alguma forma monitorar aqui o vídeo, o áudio, né? E por falta de costume, você vai me ver às vezes olhando menos aqui na direção da câmera e olhando nas laterais aqui para conseguir monitorar. Mas ok, né? Vamos, faz parte, né? E independente do formato, que esse estudo possa abençoar a sua vida, né? Esse é o maior objetivo que nós temos através deste ministério, ok? Então na semana passada, nós tratamos uh, dos versículos de 10 a 19 do livro de Ageu, né? E hoje nós vamos, do capítulo 2 do livro de Ageu, e hoje nós vamos finalizar aqui o livro de Ageu, no capítulo 2 também, os versos de 20 a 23. E o tema aqui do nosso estudo, né, ele é tomando parte na história da redenção. Então, eu gostaria que você lesse comigo. O texto diz assim: A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: Fale a Zorobabel, governador de Judá. Farei tremer o céu e a terra. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, como eu disse, né, na semana passada nós falamos aí sobre os versos de 10 a 19, e ali nós vimos Deus falando através do profeta Ageu e trazendo um encorajamento ao povo para que eles refletissem sobre como as suas ações estavam impactando nas suas próprias vidas. Deus lembra o povo que enquanto eles estavam ocupados ali com os seus interesses, na construção das suas próprias casas luxuosas, né, a colheita não era abundante, né? Mas pelo contrário, né? Era uma colheita ruim. Eles não tinham fartura nas suas colheitas. Pelo contrário, eles viviam em completa escassez. Então Deus convida o povo para que eles percebam a diferença entre a vida sem a orientação de Deus, né, e a vida com a orientação de Deus, visto que a partir do momento em que eles são chamados para obedecer, para serem fiéis a Deus, e eles de fato o obedecem, as coisas começam a mudar, né? Deus passa a recompensá-los à medida em que eles o buscam, à medida em que eles o obedecem. E nesse trecho aqui, dos versos 20 ao 23, Deus ele continua então falando ao povo, prometendo ao povo, né, demonstrando ali o seu favor para com Israel. E ele fala diretamente a Zorobabel, que era o líder do povo naquele tempo, e ele coloca Zorobabel como sendo um selo, né, uma espécie de escolhido por Deus para a tarefa de liderar o povo. Então Deus promete que, mesmo diante das agitações, das turbulências, né, do mundo, ele estaria ali ao lado de Zorobabel para cumprir com o seu propósito, ok? Pois bem, o verso 20 então vai dizer o seguinte: A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu no 24º dia do mês, dizendo... O último parágrafo do livro de Ageu aqui contém o quarto sermão do profeta. Assim como nos outros, então, ele começa com a data, né? E nós já podemos perceber aqui que se trata do 18º dia de dezembro, né?
do ano 520 a.C., exatamente no mesmo dia do discurso do sermão anterior, né, dos versos 10 ao 19. Por isso que o texto aqui vai dizer que pela segunda vez a palavra veio a Ageu, justamente porque se tratava de um mesmo momento, de um mesmo dia. Só que aqui nós podemos esperar, né, que os dois discursos, ainda que eles tratem de assuntos talvez não diferentes, mas complementares entre si, eles compartilham do mesmo propósito e da mesma aplicação diante da nação, cuja responsabilidade era muito grande, e a participação no plano de Deus também era muito importante, né? A grande diferença aqui entre os dois sermões é que enquanto o primeiro sermão, ou melhor, o sermão anterior, né, que estava ali no mesmo dia, ele se tratava e ele se referia a bênçãos terrenas e para aquele momento em que eles estavam vivendo, né, visto que as colheitas seriam abençoadas, visto que eles teriam o subsídio necessário do império para que eles pudessem fazer a reconstrução do templo ali. Já nesse segundo sermão, o assunto aqui ele tem relação com bênçãos futuras, que seriam promovidas por Cristo, pelo Messias, tanto na nação de Israel, como em todo o mundo posteriormente também, tá? Por outro lado, a semelhança entre os dois sermões está no fato de que ambos tinham o objetivo de trazer esperança para Israel, de trazer encorajamento para o povo, para que eles pudessem, a partir da promessa da bênção de Cristo, da bênção do Messias, da bênção do próprio Deus para a vida deles, eles fossem, na verdade, encorajados e se sentissem mais dispostos no trabalho, no serviço e na obra do Senhor. Verso 21. Fale a Zorobabel, o governador de Judá. Farei tremer o céu e a terra. Algo diferente aqui nessa mensagem é a quem ela se destina, né? Se nós olharmos os outros sermões aqui do profeta Ageu, nós vamos perceber que a mensagem ela é direcionada às lideranças, né, mas também ao povo, né, de forma geral. E isso enfoca, esse último sermão, ele enfoca em apenas uma pessoa, que é a Zorobabel. Só que o fato de ser dirigido diretamente a Zorobabel não quer dizer que era uma mensagem secreta, que só Zorobabel pudesse ouvir, pudesse receber. Não é isso. Era uma mensagem pública, na realidade, né? Todos a ouviam, mas ela era direcionada a Zorobabel pelo fato de que Zorobabel era o líder daquele povo, pela posição que ele ocupava, certo? E o fato de que ele trazer essa mensagem, ele ser o líder que conduziria o povo através dessa mensagem, na verdade, né, era algo que talvez produziria um pouco mais de esperança no povo. Por exemplo, nós podemos pensar, ao recebermos uma palavra, um direcionamento de Deus, por exemplo, para as nossas vidas, a gente dá muito mais crédito para isso quando vindo de uma pessoa que nós já conhecemos, de um líder nosso, de um pastor, né, de uma pessoa que nós consideramos como uma pessoa de Deus, de fato, do que vindo de uma pessoa desconhecida, ou de uma pessoa que talvez não seja um líder, né, enfim. Então isso traria um pouco mais de credibilidade para a palavra, né, talvez. Pois bem, em relação ao conteúdo da mensagem, né, o início dela, ela traz uma repetição lá do versículo 6, quando Deus diz que fará tremer a terra e os céus e a terra. Com isso, Deus ele associa aqui essa mensagem ao segundo discurso de Ageu, quando ele garantiu que o segundo templo seria marcado, né, por uma glória muito maior do que a do primeiro, né, e isso pelo fato de que Jesus, o próprio Cristo, literalmente estaria presente naquele templo, e isso é na realidade o motivo maior da glória do Senhor ser maior no segundo templo. Se o segundo discurso ele tinha uma aplicação contemporânea a Zorobabel e a Ageu, no sentido de que Deus iria prover os recursos, as riquezas necessárias ali para o término da construção, e uma aplicação futura também, apontando para o Messias, esse último discurso aqui, ele assume um caráter exclusivamente futuro, certo? Descrevendo eventos que não aconteceram nos dias da composição do livro. São eventos escatológicos, que falam dos momentos do final dos tempos mesmo, ok?
Verso 22 vai dizer assim: derrubarei o trono dos reis e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Essa é uma ação de caráter mundial, ou seja, que atinge todas as nações. E isso faz com que nós voltemos aqui os nossos olhos para algo um pouco maior, né, que está ligado diretamente aqui, como eu disse, ao final dos tempos. São eventos escatológicos. A ideia de Deus aqui destruir os reinados humanos é algo que já havia sido exposto aqui de uma maneira muito forte por Nabucodonosor, por exemplo, interpretado por Daniel, quando ali se faz uma referência à figura de uma pedra singular que atinge a base de uma estátua e que abate todos os reinos e os impérios do mundo. Ali em Daniel 2, 34 e 35 vai falar sobre isso. O próprio Daniel ele vai associar também esse julgamento das nações, do governo soberano sobre o mundo, à pessoa do Filho do Homem. Né? Isso está lá em Daniel 7, 13 e 14. Então, em outras palavras, a ideia que é exposta aqui, na primeira parte do texto, é como se Deus dissesse: eu estou prestes a arruinar a autoridade e o poder dos reinos estrangeiros. É como se fosse isso. Então, no texto de Ageu, no verso 22 aqui, o profeta ali faz coro com a mensagem de Daniel, porque os dois tratam de reinos futuros gentílicos, né, que atravessaram a história e sendo abatidos também, né, e submetidos pelo Senhor no futuro. Então essa ideia futura, ela deve ser observada a partir dessa grandeza dos julgamentos anunciados aqui nos versículos 21 e 22, certo? E isso porque a linguagem usada aqui, ela é única e ela não pode ser confundida com eventos cotidianos da história. Não se fala de coisas presentes ali que eles pudessem viver naquele momento, certo? Isso vai ficar ainda mais claro pela sequência do texto, do versículo 22, que coloca o abatimento dos governos das nações em termos militares, por exemplo, como quando ele cita cavalos, carros de guerra, os soldados que se utilizam desses carros de guerra, desses cavalos. Enfim, são coisas muito claras, né? E para completar, a situação ela é tão caótica que o texto vai dizer que os soldados matarão uns aos outros. E para os judeus, essas palavras aqui, elas traziam algumas recordações muito vitoriosas por parte daquilo que o Senhor já havia feito pelo povo de Israel. Por exemplo, na batalha de Gideão, né, quando ele atacou 120 mil midianitas com um exército de apenas 300 soldados, certo? Então era exatamente desse tipo de ação, dessas ações, desse porte, dessa grandeza, que o Senhor estava prometendo ali ao seu povo por meio do profeta Ageu. Ok? Versículo 23 vai dizer assim: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é o meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse momento, o Senhor ele se dirige a Zorobabel e ele faz algumas declarações que nós não podemos ignorar aqui pelo impacto que elas possuem, certo? Por exemplo, ele repete por 3 vezes a frase diz o Senhor dos Exércitos. Isso, muito provavelmente, para que houvesse impacto nas suas palavras, para que as suas palavras gerassem no coração do povo a confiança e a seriedade que elas realmente mereciam ter, certo? E é interessante nós percebermos que dessa vez Zorobabel ele é descrito como servo do Senhor em vez de governador de Judá, como ele é referenciado em todo o texto aí de Ageu, né? E esse título, né, de meu servo, ele constava na mente dos judeus como um dos títulos messiânicos, utilizado com muita ênfase, por exemplo, pelo profeta Isaías. E essa mudança de tratamento aqui de Zorobabel não é uma coincidência ou só uma outra simples forma de chamar, de se referir a ele. Não. Né? Tendo como um princípio o que foi dito no versículo anterior e pela menção de um dia futuro quando tudo isso aconteceria, a pessoa e a função de Zorobabel aqui, elas devem ser analisadas com um pouquinho mais de cuidado,
Porque os acontecimentos preditos aqui, eles não se cumpriram nos seus dias ali, né, em que essa palavra foi escrita aqui. E, na verdade, até os dias de hoje ainda não aconteceram, né? Ao que tudo indica, portanto, o profeta Ageu, ele faz um uso tipológico da pessoa de Zorobabel. Ou seja, que faz uma referência de alguém que vem de Zorobabel. Assim como outros profetas fazem essa referência em relação a Davi. Por exemplo, Ezequiel, falando da restauração futura de Israel, ele diz assim, ó, o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer os meus decretos. Ezequiel 37, 24 vai dizer isso. Essa promessa, ela não tem o seu cumprimento na pessoa de Davi, mas através de um descendente dele, como referenciado lá em Jeremias 23, 5. E falando em Jeremias, a exemplo de Ezequiel, por exemplo, ele faz um uso tipológico de Davi também para se referir ao Messias no fim dos tempos, certo? A promessa é que um descendente de Davi reinará para sempre. E o Novo Testamento identifica esse Davi como sendo o próprio Cristo, o próprio Messias. Então, o texto de Ageu 2:23 aqui, muito provavelmente faz a mesma coisa em relação a Zorobabel. E por isso chama Zorobabel aqui de meu servo em vez de governador de Judá. Zorobabel, ele era descendente de Davi. E ele também faz parte dessa linhagem de Jesus. Sendo assim, então, existe um elo aqui nessa corrente, ok? Assim como Davi, por ser rei, nascido em Belém, descendente de Judá, um homem segundo o coração de Deus, né, levantado por Deus, ele representa tipologicamente Jesus. Zorobabel também representa por ser descendente de Davi, por ser da linhagem messiânica, certo? E por ser o responsável pelo retorno dos judeus do cativeiro e pela reconstrução da nação também. Então, desse modo, tanto Davi como Zorobabel, eles representavam funções que serão desenvolvidas plenamente no futuro, quando Jesus vier pela segunda vez, a fim de reinar eternamente, então, certo? Então, essas declarações ligadas a Zorobabel, no versículo 23, elas se aplicam perfeitamente aí a Jesus como sendo o escolhido de Deus. Outra coisa interessante para nós percebermos aqui, nesse versículo, é o selo real que é citado, que era algo tão importante que, por causa do perigo de cair nas mãos erradas e ser utilizado de forma indevida, ele ficava o tempo todo com o rei, certo? Em poder do rei, que é a provável razão pelo qual eles utilizavam de um anel, certo? Porque ficaria na mão ali, no dedo do rei, ninguém tiraria, né? Isso era um mecanismo usado pela realeza como uma marca da função de monarca, certo? E como um autenticador também de documentos. Exemplo disso, nós podemos ver quando o faraó, por exemplo, ele entrega o seu anel a José, certo? Para dar autoridade a ele diante do povo. Ou quando o anel do rei Acabe, por exemplo, é usado para autenticar algumas cartas em seu próprio nome também. A razão disso ser colocado aqui, então, no versículo 23 de Ageu, se dá ao fato de que Joaquim, que também era chamado de Conias ou de Jeconias, que era avô de Zorobabel e o penúltimo rei de Judá, ele foi chamado de um anel de selar tirado das mãos do Senhor. Ou seja, retirado como rei e entregue aos inimigos. Depois de Joaquim reinar por apenas 3 meses, ali em 598 a.C., ele foi levado para a Babilônia e lá ele deu sequência à linhagem de Davi, da qual veio Zorobabel e posteriormente Jesus. Então, teologicamente falando, Joaquim ele representa a queda temporária do trono da casa de Davi sobre Israel. Mas, assim como Zedequias será sucedido, né, no trono por Jesus, pelo Rei Eterno, Joaquim, o anel de selar, que foi rejeitado, que foi entregue nas mãos dos seus inimigos, será sucedido também pelo seu descendente de Zorobabel, no caso, né, em quem a sentença de Joaquim ela é suspensa e de quem se diz colocar-te-ei como um anel de selar, pois eu escolhi a ti. Então, por isso que é importante nós darmos atenção aqui para essa pequena frase, né, para essa pequena citação aqui, justamente porque
o fato de Zorobabel ser chamado de Anel de Selar trazia sobre ele a representação da restauração do trono de Davi, da linhagem de Cristo, no caso, aqui sobre o governo aqui de Israel, no caso. Então, desse modo, o versículo 23, ele traz a atenção dos judeus dos dias de Ageu, que depois de reconstruírem o templo, né, o Senhor não restauraria apenas a nação, mas também o trono de Israel sob a linhagem de Davi. E essa era uma mensagem muito encorajadora, extremamente poderosa para aquelas pessoas, para aquele povo, visto que eles tinham um trabalho árduo pela frente, visto que eles tinham muitos impedimentos pela frente para serem superados, né? Então, para eles, ouvir essa mensagem fez surgir um novo ânimo, um novo sentido no trabalho de reconstrução do templo, porque todas essas promessas elas seriam cumpridas depois da obra já concluída, correto? Então, independentemente de haver um grande intervalo entre o término da reconstrução e a vinda do Messias para restaurar o coração do povo, né? Promover a independência nacional ali, garantir o domínio da terra prometida, reestabelecer o trono de Davi, o fato é que aqueles judeus, eles estavam fazendo parte desse processo. Isso que é o mais grandioso aqui. O fato daquele povo estar sendo parte da reconstrução, da edificação do templo, fazia com que eles tomassem parte na história da redenção. A esperança futura dava a eles um novo significado, um novo sentido, um novo ânimo, um ânimo redobrado na realidade, para que eles prosseguissem na tarefa ordenada por Deus, ok? Fazendo agora uma aplicação, né, para as nossas vidas, trazendo aqui, tirando algumas lições, né, do texto. A primeira lição que nós tiramos para aplicar para a nossa realidade, né, cotidiana é que a força que nós precisamos, ela vem de Deus. Por isso nós precisamos de coragem. O verso 21 diz assim, né? Fale a Zorobabel, o governador de Judá, farei tremer o céu e a terra. Então, assim como Zorobabel, ele enfrentou grandes desafios, né, ao dar o passo de reconstruir o templo, nós também, enquanto responsáveis pela reconstrução do nosso templo, também enfrentaremos esses desafios, né? Quando nós pensamos na igreja enquanto instituição, né, nós associamos Zorobabel a um líder ou a um pastor, né, das nossas igrejas. E nós também podemos aplicar essa mesma ideia. São inúmeros os desafios de um líder diante de Deus e diante do povo que o Senhor confiou em suas mãos para que ele cuide, certo? Às vezes pode parecer que não está dando certo, às vezes pode parecer que não está dando resultado, às vezes pode parecer que os frutos não estão aparecendo, às vezes a cobrança é grande demais, o reconhecimento ele praticamente não existe, né? No entanto, um líder, ele precisa entender que Deus o chamou exatamente para ser forjado, para sustentar uma carga que outros não conseguiriam sustentar. Deus chama um líder para que ele entenda e que ele saiba que ele terá que lidar com uma demanda que irá exigir dele um comprometimento muito maior diante do Senhor do que qualquer outra pessoa. Muitas vezes um líder ele é tentado a ceder ao desânimo por conta do fracasso aparente em lidar com as situações que surgem, em lidar com as demandas, né, das pessoas. E isso pode nos colocar para baixo, isso pode nos fazer sentir que nós somos incapazes até muitas vezes. E de fato, irmãos, nós somos incapazes mesmo. Pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade, nós não podemos fazer nada. O texto que nós lemos, ele é muito claro ao dizer que quem fará tremer o céu e a terra é Deus e não nós. Isso significa que Deus é quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. É o que diz lá em Filipenses 2,13, né? Isso significa que por mais que os nossos corações
se enchem de planos, de sonhos, por mais que nós tracemos esses sonhos, esses planos nos nossos corações, quem pode realizar e fazer acontecer é Deus. É o que diz Provérbios 16:1 também. Então, por mais que nós nos esforcemos e façamos o nosso máximo para atingir os objetivos da liderança perfeita, essa liderança ela só será perfeita à medida em que Deus estiver no centro das nossas decisões, como líderes, né? E a partir do momento em que nós obedecemos a Deus, não há como nós não termos êxito naquilo que Deus propôs para nós fazermos. É um caminho claro e óbvio. Se Deus fez, nós obedecemos, nós teremos sucesso naquilo que nós estamos fazendo. O grande problema é que, geralmente, nós criamos planos e sonhos que não são sonhos e planos do coração de Deus, são nossos. E esses sonhos e planos não acontecem, não se concretizam por um motivo muito óbvio. Porque não é um sonho, um plano do coração de Deus, mas é do nosso. E às vezes nós desanimamos, nós nos entristecemos por não ter dado certo um plano que nós fizemos, mas que Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus não prometeu. Não é verdade? Por outro lado, falando de modo geral, não mais agora direcionado apenas a um líder, né, a líderes, sabendo que todos nós somos os próprios líderes da reconstrução do nosso templo individual, nós podemos também ter certeza de que tudo que nós fazemos para que o templo seja reconstruído, nós só podemos e conseguimos fazer, porque é o próprio Deus que treme o céu e a terra, que nos capacita a buscar recursos para essa reconstrução. Deus, ele é um Deus de provisão, ok? E tudo aquilo que ele estabelece como um plano dele para se cumprir, vai se cumprir, porque ele já proveu os meios pelos quais isso vai acontecer. Portanto, não é baseado nas nossas capacidades, nas nossas forças, na nossa inteligência, nos nossos dons, talentos. Não é baseado em nada disso. É baseado no fato de que nós estamos obedecendo a Deus na construção diária do nosso templo. E isso é um projeto dele para nós. Por isso que está baseado naquilo que ele fará através de nós, e não do que nós faremos através dele. Deus não é um mero espectador das nossas ações. Ele é aquele quem planejou, e é ele quem executa através de nós. Nós somos um simples instrumento nas mãos do Senhor, ok? Por isso, irmãos, importa tanto que nós obedeçamos a Deus em tudo. Na semana passada, participando de um culto com os irmãos da Igreja Batista Monte Sião em Ribeirão, o pastor Reinaldo, ele citou uma frase que me impactou muito, que diz, porque a obediência é a estrada da provisão. Ou seja, primeiro nós obedecemos, depois a provisão vem. Então, pense, por exemplo, no exemplo de Abraão. Ele foi chamado por Deus para deixar a sua terra, deixar a sua família e ir para um lugar que Deus ainda o mostraria. Veja que Abraão, ele não foi incentivado por Deus a ir para um lugar específico. Deus não chegou, Abraão, você vai para aquele lugar, você será recebido por essa e essa pessoa, você terá esse recurso. Deus simplesmente disse, vai para uma terra em que eu te mostrarei. E então Abraão obedece e vai. E a partir deste momento a provisão vem. Então a obediência é a estrada da provisão. E nós precisamos entender isso. Que Deus é um Deus que cumpre com tudo aquilo que ele promete. E se ele tem um plano traçado, ele vai fazer com que as coisas aconteçam. Isso nos leva para a nossa segunda lição. Porque a partir do momento em que nós obedecemos, na realidade nós só conseguimos obedecer a Deus à medida em que nós confiamos nele. E essa é a nossa segunda lição. Confie na soberania de Deus. O verso 22 diz assim, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros.
A promessa de Deus de derrubar aqui os tronos, né, os reinos, destaca o seu grande domínio sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, sobre as potências deste mundo. Nada é maior do que ele. E na nossa vida, por diversas vezes, nós somos acometidos pelas mais variadas situações ruins que nos fazem temer, que geram angústia, tristeza, dor no nosso coração, que abalam a nossa fé. Imagine a dificuldade de Zorobabel lidar com um povo desanimado, desacreditado, um povo que não tinha mais esperança em relação à direção que Deus estava dando a eles, um povo que duvidava da capacidade de se reconstruir um templo tão bom quanto o anterior, diante das circunstâncias contrárias, não acreditavam que as coisas poderiam dar certo, tinham certeza de que a reconstrução, por mais que pudesse acontecer, jamais seria como a do templo anterior. Uma das coisas mais difíceis para um líder lidar é o desânimo alheio. Porque a incerteza das pessoas é o que faz com que todo desejo de se empenhar em uma tarefa desapareça. Se elas não acreditavam que aquele era o momento certo para continuar, se eles entendiam que os recursos nunca seriam o suficiente para que eles dessem seguimento com as obras, obviamente que eles não teriam ânimo para prosseguir. E não era apenas uma questão de falta de ânimo, era a falta de crer verdadeiramente que as coisas poderiam dar certo. Às vezes a gente olha para as nossas igrejas e a gente vê, poxa, mas as pessoas estão tão desanimadas, tão frias, as pessoas não ajudam, não fazem, não comparecem, não participam. Às vezes os líderes, os pastores se sentem até um tanto quanto inúteis na obra por não conseguirem atrair as pessoas, né? E o que nós aprendemos aqui, de certa forma, com esse texto, é que em algumas circunstâncias, essas pessoas que estão desanimadas, que estão desmotivadas, elas assim estão porque não creem em Deus, de fato, verdadeiramente. Porque se crescem na obra, na palavra, naquilo que o Senhor tem a dar, a nos mostrar, a nos ensinar, essas pessoas estariam obedecendo a palavra e estariam participando, estariam se envolvendo, estariam fazendo parte. Então, muitas das vezes, esse abandono, esse desânimo, é um reflexo da falta de confiança na soberania de Deus. E aí as pessoas priorizam as suas coisas, priorizam os seus bens materiais, priorizam os seus trabalhos, priorizam tudo à sua volta, mas não priorizam a Deus, porque entendem que talvez o tempo que elas estão investindo para priorizar a Deus é um tempo perdido diante daquilo que eles poderiam estar investindo o seu tempo. Então é falta de confiança na soberania de Deus. Na maior parte das vezes, quando nós passamos por dificuldades nas nossas vidas, nós também não temos mais esperança, nós também olhamos para situações adversas e nós pensamos que elas não têm solução, que tudo vai continuar sendo do mesmo jeito, que nada vai funcionar. Só que é exatamente nesse momento, irmãos, que nós somos desafiados por Deus a crer na sua soberania. Porque Ele é o Deus que é capaz de todas as coisas. Como nós vimos, esse aqui é um texto que ele nos remete a algo que ainda está por vir. São falas que trazem uma referência escatológica sobre o final dos tempos, né? E nós temos uma facilidade muito grande de nos esquecermos dessa realidade que fala acerca das coisas do fim, das coisas que ainda estão por vir. Nós temos visto o mundo desabar, nós temos assistido de camarote as maiores atrocidades acontecerem. E muitas vezes isso nos mata por dentro, isso nos abala, isso até adormece a nossa fé. Mas a palavra do Senhor ela é muito clara e direta. O verso 22, novamente eu vou ler. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. O Senhor está nos dizendo aqui que, por mais impossível que o cenário possa parecer, possa se apresentar a nós, o que nós precisamos fazer é estar firmados nas suas
promessas. E a promessa do Senhor é que Ele nos livrará desse mundo caótico de guerras, de dores, de perseguições. A promessa maior e incomparável para a vida do crente é de que Ele estará com Cristo, vivendo por toda a eternidade nos céus. Como nós estudamos no texto aqui de Ageu, nós vimos sim que o Senhor faz promessas terrenas a eles. O Senhor promete que se eles o obedecessem, se eles servissem a Ele, obedecessem a sua palavra, as suas colheitas seriam abençoadas. E isso fala de coisas físicas, de coisas terrenas, de coisas deste mundo. Mas o texto ele termina com chave de ouro da melhor maneira possível, falando acerca de bênçãos maiores. Que é com isso que nós devemos nos preocupar. É para isso que nós devemos empenhar as nossas forças. É pensando naquilo que há de maior, naquilo que está para além dos recursos que nós levaremos deste mundo para as nossas vidas. Ok? E a última lição que nós aprendemos aqui com esse texto é que nós devemos persistir e sermos fiéis na missão que Deus nos deu. O versículo 23 diz: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor. O chamado de Zorobabel aqui, para continuar reconstruindo, apesar dos obstáculos, ele deve servir de inspiração para nós, diante da missão que nos é dada enquanto igreja. Deus se dirige a Zorobabel, o chamando de meu servo, certo? Como nós vimos, essa é uma fala que remete a Cristo, né? Mas trazendo para a nossa realidade, para a nossa ideia do que é ser servo de Deus, essa palavra servo, em sua raiz, ela tem um significado de escravo. E talvez isso possa até te assustar, né? E talvez você possa até falar, poxa, mas escravo, né? É um nome tão pesado, um nome tão ruim. Mas nós não podemos analisar essa palavra escravo sob a nossa perspectiva humana do que é ser um escravo. Porque é óbvio que ser um escravo, numa perspectiva humana, é algo extremamente ruim, né? Mas, quando nós pensamos em sermos escravos de Deus, eu posso te garantir que ser escravo de Deus, ser escravo da palavra, é estar no maior lugar de honra que você pode estar. Não existe um lugar melhor para se estar do que estar sob a servidão de Deus. Porque Ele é aquele que é o grande Criador, o grande condutor de toda a história, o único Deus soberano que pode, que sabe e que faz acontecer tudo aquilo que lhe apraz. O Deus que nós podemos chamar de Pai, o Deus que nos ama, que cuida de nós. Ser escravo, ser servo desse Deus é a melhor coisa que nós podemos ter nas nossas vidas. Uma outra questão também que nós podemos pontuar aqui é que o versículo 23 está dizendo que naquele dia Zorobabel será tomado, ele que é o servo do Senhor. Isso nos ensina que justamente o fato de ser servo é o que dava a Zorobabel a possibilidade de ser tomado pelo Senhor naquele grande dia. Por isso, irmãos, nós estamos sendo desafiados por Deus a permanecermos fiéis a Ele, a permanecermos como servos obedientes da sua palavra, a persistirmos até o fim da obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Porque dessa forma, naquele grande dia, nós seremos tomados pelo Senhor. Nós poderemos finalmente desfrutar da eternidade ao seu lado nos céus. E que isso sirva de incentivo para nós persistirmos na propagação do Evangelho, no discipulado, no amor ao próximo. Mesmo quando nós enfrentamos oposição, desânimo ou desafios impostos pela cultura da nossa sociedade. Que isso fortaleça a nossa convicção de que Deus está com a sua igreja e que o seu propósito é cumprido através de uma fidelidade perseverante dos crentes, ok? Nunca se esqueça que obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, trará para nós consequências abençoadoras, tanto para este mundo, para este tempo, como também uma consequência
inacreditavelmente melhor do que tudo que nós já experimentamos neste mundo, que é estar com Cristo nos céus. Se nós estamos aqui hoje, foi porque Deus, através de Cristo, possibilitou que nós tomássemos parte na história da redenção. O sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário fez com que nós, vis pecadores, pudéssemos ser chamados filhos de Deus. E entenda que tomar parte na história da redenção é um dos maiores privilégios que nós temos nessa vida. Fazer parte dessa história que está sendo contada por Deus. Estar ali sendo usado como um instrumento em suas mãos. Poder ser chamado de seu filho e cooperador da obra. Isso é algo que é o nosso maior troféu. É o nosso maior, a nossa maior alegria. Deve se basear nesse fato. Então, com base nisso, nós precisamos entender que não há absolutamente nada que precise servir de inspiração para que nós entreguemos as nossas vidas verdadeiramente, para mantermos o nosso templo bem estruturado e prosseguirmos na missão de expandir o reino de Deus até que Ele venha nos buscar, porque o nosso maior incentivo é o simples fato de saber que Ele morreu na cruz para nos salvar. E que se não fosse por esse sacrifício, se não fosse por aquilo que Ele fez naquela cruz, nós jamais teríamos condições de estarmos aqui hoje. Com base nisso, nós não precisamos de absolutamente mais nada que sirva de inspiração para que nós entreguemos as nossas vidas verdadeiramente, para mantermos o nosso templo bem estruturado e prosseguirmos nessa missão de expandir o reino até que Ele venha nos buscar. O fato de Cristo ter se entregado na cruz do Calvário para nos libertar, para nos salvar dos nossos pecados, de quem nós somos, precisa necessariamente ser a nossa maior inspiração, o nosso maior motivo de luta, para que o reino cresça, para que a palavra do Senhor chegue em todo e qualquer lugar. Amém? Um grande abraço, fique com Deus.